Responda para você mesmo. Você pensou essa semana sobre isso? Sobre a volta de Jesus? Você pensou? Meus irmãos, vamos lá para Miqueias, capítulo 2, do verso 1 ao 5. Ai dos gananciosos. Miqueias vai fazer uma denúncia aqui, meus irmãos, contra a avareza, a ganância. E ao mesmo tempo que ele faz a denúncia, ele mostra que as consequências da vida de Deus são inevitáveis. Deus não é mau, por mais que a palavra mal esteja associada com ele nesse texto, assim como estava no capítulo 1, vai estar aqui de novo, por 2 vezes associada à justiça de Deus. Então, só lembrando os irmãos, quando alguém questionar em dizer que Deus não é mau, você vai dizer, realmente Deus não é mau, Deus é justo. Mas não tem como Deus agir com justiça sem que isso seja mal para aquele que está recebendo a justiça de Deus. É impossível. Deus é amor, Deus é misericórdia. E vou repetir de novo. O discurso hoje não vai ser fácil. É para temermos. Quem está aqui na EBD entende qual é o temor que um crente deve ter. E sempre que você que estiver ouvindo os sermões que daqui virão, do profeta Miqueias, se o medo pavoroso, o medo que quer te fazer se afastar de Deus, dizer, então não dá para mim. Você vai para o último capítulo e lá os versos finais, que foi o texto da qual eu comecei a exposição de Miqueias no nosso panorama. Vá lá e leia, você vai ver que Deus tem prazer na misericórdia, mas Ele jamais vai deixar de agir com justiça. E hoje, em especial, sobre o coração ganancioso. Então vamos ler o texto do verso 1 ao 5, e a divisão aparece para os irmãos aí. No verso 1 e 2, tente observar a obstinação dos gananciosos. Os gananciosos são obstinados, são perseverantes em alimentar, em viver a sua ganância. Vê se você consegue perceber as características aí no verso 1 e verso 2. E do verso 3 ao verso 5, a justiça de Deus. E na nossa leitura agora, tente observar as características do Deus que faz justiça. Vamos ler o texto, meus irmãos. Ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ao amanhecer, eles os praticam, porque têm poder para tanto. Cobiçam campos e se apossam deles. Cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência. A um homem a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade contra esta família, da qual vocês não livrarão o seu pescoço. Vocês não andarão mais de cabeça erguida, porque será um tempo de calamidade. Naquele dia, se criará um provérbio a respeito de vocês, e se entoará a seguinte lamentação:
Estamos completamente arruinados. A porção do meu povo, Deus a trocou, como ele tirou o que é nosso, entregou os nossos campos aos rebeldes. Portanto, na congregação do Senhor, quando a terra for dividida por sorteio, vocês não receberão nenhuma parte dela. Vamos orar, irmãos. Deus, mais uma vez estamos diante da tua palavra, com um discurso tão duro, tão difícil, onde tu se mostra justo, onde tu promete algo que será, que na verdade foi inevitável para esses que ouviram essas palavras. Que essas palavras hoje, Senhor, encontrem corações arrependidos. Que nós jamais venhamos confiar no nosso braço, na nossa ação, na nossa conduta. Nós possamos sempre confiar na ação do Teu poder, no Espírito Santo em nossas vidas. Deus, se há pessoas em nosso meio que ainda não te reconheceram como Senhor e Salvador, que o Senhor tenha misericórdia e toque em seus corações. Se há pessoas, Senhor, que o Senhor já tocou, mas que vive como se não tivesse sido tocado na sua imaturidade, que o Senhor hoje restaure, que o Senhor abra os seus ouvidos para a compreensão, para buscar a salvação, para buscar a santificação, Pai. Sê conosco, Deus. Tu sonda e conhece nossos corações, tu sabe como chegamos aqui, como estamos. Não nos permita, Senhor, sair da mesma maneira. Por misericórdia, por favor, Deus, fala aos nossos corações. Que cada palavra aqui lida, que cada palavra aqui explicada, que cada palavra aqui, Senhor, aplicada, possa encontrar corações para repousar e ali causar transformação. Em nome de Jesus, Senhor, perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Abre os nossos ouvidos. Usa-me, Senhor, mais uma vez eu te peço. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. No capítulo 1, a gente viu Deus chamando a atenção para si, especificamente para o seu povo. Ele disse: olhe, eu vou sair do meu trono, eu vou até vocês. As transgressões de vocês, eu estou vendo. E eu punirei, se vocês não se arrependerem. E a gente entendeu que as transgressões, o pecado do povo de Deus, era ter sido, se deixar influenciar pelas práticas mundanas, pagãs da sua época, a tal ponto de influenciá-los na adoração a Deus. Eles não adoravam mais a Deus como Deus requeria ser adorado. Eles adoravam segundo os ditames do mundo. E os ditames do mundo estavam baseados naquele tripé. O egoísmo deles, a depravação deles e a idolatria deles. Aqui, no nosso texto em questão, o Senhor vai agora mostrá-los que é impossível colocar Deus em segundo plano e não ser opressor e ganancioso com as coisas e com as pessoas. O primeiro capítulo, Deus mostra que eles quebraram o primeiro mandamento. Não honraram a Deus, não colocaram Deus em primeiro lugar, não colocaram a palavra de Deus em primeiro lugar. Eles ouviam muito mais o que o mundo dizia do que o que Deus dizia. Não é à toa que Deus levantou Amós, Deus levantou Oséias, contemporâneos de Miqueias, para dizer que o povo estava errando, estava transgredindo, passando além daquilo que o Senhor estabeleceu. O Senhor, desde que o mundo é mundo,
disse como ele quer ser adorado, como ele quer ser exaltado, com melhor boa intenção que a gente possa ter, Deus já disse como ele quer ser adorado. Ponto. E o povo transgrediu, quebrou o primeiro mandamento. E aqui, no nosso texto, o Senhor começa a mostrar que por eles ter quebrado o primeiro mandamento, eles quebraram o segundo mandamento, de não amar o próximo. E não amar o próximo, como o texto apareceu aqui para nós, foi devido à cobiça deles. Mais um mandamento quebrado. Aí o Senhor começa a exortá-los com essas palavras que o profeta Miqueias assim nos disse, do verso 1 ao 5. Então, tendo falado de um modo geral, no capítulo 1, agora ele fala especificamente para um grupo de pessoas. Tudo indica que esse grupo de pessoas eram pessoas ricas, poderosas e que tinham influência no governo. Lembra que eu disse para os irmãos? Meus irmãos, a profecia de Miqueias, ela é muito atual com os nossos dias. Nós estamos vivendo um tempo que a crise tem chegado e a opressão tem chegado na vida da maior classe do nosso país, que é a classe dos pobres. Quem é rico está enricando mais ainda, mas à custa de muita opressão, cobiça e ganância. É só você ver as redes sociais. Homens ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Deus não estava cego, não estava passivo a tudo que estava acontecendo nesse tempo. Isso quer dizer, meus irmãos, que hoje, por mais opressão, por mais ganância, por mais cobiça que esse mundo esteja vivendo, Deus está vendo tudo. O ponto aqui é que nós não sejamos esses instrumentos de ganância, de arrogância, de soberba, de opressão. Não se esqueça, o Senhor está falando para o seu povo. Isso quer dizer que o povo de Deus estava enriquecendo às custas da opressão aos cristãos e ao povo mais pobre. E por que eles estavam fazendo isso? Porque eles estavam vivendo exatamente como o mundo estava vivendo nessa época. E hoje, infelizmente, muitos cristãos, por influência do mundo, estão cada vez mais egoístas, arrogantes, soberbos, gananciosos, cobiçosos. O eu está em primeiro lugar. Se afastam de Deus, se afastam do pobre. Paulo foi recomendado para ele, quando ele foi chamado para o ministério, que ele jamais esquecesse dos pobres, que os pobres sempre irão existir. Só por isso, já desmonta essa teologia da prosperidade, que na verdade é a teologia da ganância e da cobiça. Porque pobre sempre vai existir. E de repente é você, de repente sou eu, entendeu? Mas de uma coisa você precisa guardar. Todas as vezes que aparece a palavra riqueza, que aparece prosperidade, foi o período onde o povo mais se distanciou de Deus. Então eu digo para você que está aqui hoje, riqueza não é ruim, riqueza é boa, dinheiro é bom, mas não esqueça, é perigoso. Dinheiro, riqueza são perigosos. Onde se junta poder, dinheiro e fama, dificilmente esse sujeito se submete a Deus. Então, repito, dinheiro é bom, riqueza é bom, mas é perigoso. Por isso que nenhum canto da Bíblia, em nenhuma página da Bíblia, meus irmãos, o Senhor incentiva a gente buscar riqueza. O Senhor, quando nos ensina a orar, Ele diz que a gente ore a Ele,
que Ele nos livre do mal e que não nos deixe faltar o pão de cada dia. O Senhor diz, lá em Tiago, se não me engano, que você pode pedir sabedoria, que eu vou dar. Deus, repito, na sua palavra não tem em nenhum lugar Deus incentivando os seus filhos a buscar riqueza. Manda trabalhar. Salomão, o homem mais sábio do mundo, deixou lá, né? Senhor, não me dá demais para que eu não venha ficar soberbo e esquecer de ti, mas também não deixa, Senhor, eu viver na extrema pobreza, para que eu não venha murmurar e dar um mau testemunho. Os dois extremos são perigosos. E aqui mais uma palavra. E perceba como é que o profeta, nosso primeiro ponto aí, que vai falar mais especificamente, ele vai começar com essa expressão que na minha versão está assim, ai. Ai. Que dá a ideia de dor, de fazer aquela expressão de que você sabe que vai sofrer, aí você faz, sabe? Que denuncia, que você ali reconhece que aquele momento que você está vivendo é um momento de dor, de sofrimento. Está aqui. O profeta, ele diz, ai, daquele. Perceba, no capítulo 1, ele fala no geral. Samaria, Judá. Ele fala de um modo abrangente. Aqui ele especifica. Esses da qual ele exortou e ameaçou no capítulo 1, ele denomina aqui, são os ricos. Olha aí, irmãos. Ai daquele que ainda no seu leito, na sua cama, e aí se presume na hora de dormir à noite. Aí vem as palavras que caracterizam a obstinação desse pessoal, a perseverança deles em suprir o desejo planejado, calculado e eminente. Eles têm pressa em alimentar o seu coração ganancioso. Está aí as características, é só você olhar aí, ó. Imaginam, planejam, praticam, cobiçam, apossam, cobiçam, aparece de novo, tomam, fazem. Perceba esses verbos aí, a força desses verbos. Vou repetir para os irmãos. Miqueias está dizendo, vocês vão para a cama de vocês dormir. Em vez de dormir, vocês começam a imaginar o quê? É uma obstinação, não é sem intenção. Eles pensam, e o texto está dizendo, imaginam, que dá a ideia também de planejar, iniquidade. Um coração ganancioso, meus irmãos, ele fica tão insensível que aquilo que é mal, ele não consegue enxergar que é mal. Olha o que o texto está dizendo. Ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade, planejam obstinadamente a fazer o errado. Olha o que um coração ganancioso é capaz, meus irmãos, de cegar o indivíduo ao ponto dele não se perceber que ele planeja o mal. Está aí, ó. Imagina a iniquidade e planeja o mal. É intencional. Quem é que está fazendo isso? São os ricos. São os que têm muitas posses. São os que têm poder. E o texto continua e diz, ao amanhecer, que dá essa ideia de imanência, de rapidez. Eu quero para agora. Um coração ganancioso, ele está tão distante de Deus que ele não sabe mais diferenciar pessoas de coisas. Ele quer as coisas
e vai tratar as coisas como pessoa e as pessoas como coisa, para justamente viver a sua experiência, que é o ápice do prazer. Eles querem alegria, satisfação, eles querem prosperidade, eles querem segurança, eles querem estabilidade. Foi assim e sempre será assim. Por isso que a riqueza é um grande perigo. Se um crente bem soubesse, ao ler Salomão deveria lembrar, Salomão não pediu riqueza. Foi o que Salomão pediu, meus irmãos? Pediu sabedoria para saber liderar o povo. E Deus o deu. Deus é dono de tudo. E Deus o deu. Ele já começou sendo sábio no pedido dele. E a lógica faz sentido. Se Deus te der sabedoria, pode vir a riqueza que for. Ela não vai dominar seu coração. Ela não vai te fazer ser insensível e perder o discernimento daquilo que é mal e você enxergar como bom, e aquilo que é bom você enxergar como mal. Ai daquele, a Bíblia diz, que vê o mal como bem e o bem como mal. Aí o texto começa dizendo, eu tenho dó de vocês, que conscientemente, obstinadamente, imaginam a iniquidade. Então pensa aí, o que é que eles vão arquitetar? Lembra lá de Amós? Planejavam como iam enganar as pessoas para tomar os seus bens, a sua herança. E o texto diz, planejam com requintes de crueldade. Eles estão pensando mal. Ao amanhecer, eles o praticam, sem dó e sem piedade. E aqui muitos do povo de Deus estavam vivendo isso. Deus dando prosperidade para eles, em vez deles serem sensíveis, aqueles que Deus não estava dando prosperidade, que Deus daria prosperidade através deles, eles se negando a dar e planejando tomar o pouco que aquelas pessoas ainda tinham. Aqui o contexto, meus irmãos, é que a Assíria já estava com altos impostos, taxando o povo. E o desespero era grande. Aí apareciam muitas propostas, e essas propostas vinham do coração desses aqui, que planejavam propostas que eram más, porque só beneficiava eles. Isso não é diferente hoje, não. Você não vê, não? Não recebe, não, no seu celular, um monte de empresa que quer emprestar dinheiro para você, em suaves parcelinhas, empresários de grandes redes de lojas. Vem aqui pegar o seu carnezinho, nós parcelamos em 24 vezes. Ele não quer nem saber se você pode pagar ou se não pode pagar. Ele quer que você comece, e aí você não consiga, aí ele vai te oferecer um empréstimo, aí você acha que aquilo é bom, quando você pensa que não, você perdeu a sua casa, você perdeu o seu carro, porque já estava tudo planejado. Ele quer te pegar. Era mais ou menos isso que eles faziam. Tá. Verso 2 aí, ó. Cobiçavam campos. Cobiçavam, desejavam. Ó, cobiça é pecado. A cobiça é você querer o que é o do outro e deixar ele sem nada. Entendeu? Era isso que eles maquinavam. Então vamos fazer de um jeito que eu consiga ter acesso àquela propriedade. Eu me lembro, quando eu era moleque, morava na Barra do Ceará, aí surgiu uma conversa que ia fazer uma ponte, ligando Fortaleza com Caucaia, né? E hoje tem essa ponte. Então, isso há 40 anos atrás, só se atravessava de barco lá. E do outro lado, as terras que tinham lá não tinham valor nenhum. As pessoas moravam lá, não tinha valor nenhum. Se construiu a ponte. Depois que se construiu a ponte, aí começou a ter valor os terrenos que estavam do outro lado. Hoje está um mundo lá. Aí soube-se da notícia quando começaram a procurar para comprar os terrenos, aí se descobriu que os terrenos já tinham sido vendidos muito tempo antes da ponte chegar. Ou seja, os empresários ligados à política
já sabia, já tinha dado o recado para ele, olha, em tal ano vai ser construída uma ponte aí. Vão lá e comprem os terrenos. Compraram terrenos bem baratinho das pessoas que moravam lá, dos nativos. Compraram bem baratinho. Eles não tinham noção do que o futuro ia trazer de benefício. Eles não sabiam, não tinham essa informação. E foram lá. E disse que a família Queiroz, Tasso Gereissati, compraram tudo lá. Entendeu? É mais ou menos isso aqui. Cobiçam e chega de uma maneira que parece ser bom para aquele que está comprando, mas na verdade não é. Eles estão tirando vantagem. E hoje isso não acontece não, irmãos? Hoje mesmo eu soube que derrubaram um monte de casas, desapropriaram um monte de gente ali perto do aeroporto. Prometeram uma coisa, as pessoas assinaram, e normalmente os pobres assinaram, derrubaram tudo. Mas agora, as letrinhas pequenininhas, a turma não leu, confiou, o que o Estado quer pagar de indenização, não compra. Uma casa como tinha lá. Aí as pessoas ficam, e com razão, se sentem injustiçadas, se sentem enganadas, oprimidas por homens ricos, associados aos políticos, aqueles que governam. Aí o erro é que muitos deles se desesperam ao ponto de, às vezes, fazer coisas erradas, e aí um erro não justifica outro. E esse texto aqui está para nós, é para a gente saber que assim como Deus agiu, e a gente vai ver no verso 3 em diante, Deus não está sem agir sobre essas pessoas. A gente não deve se desesperar, entendeu? A gente deve confiar em Deus e buscar não viver sobre essa influência. Aí o texto diz, que eles cobiçam e se apossam. Cobiçam as casas e tomam, fazem violência. Isso tudo, meus irmãos, é porque eles são gananciosos. Um coração ganancioso, como a gente viu lá em Amós, faz coisas, meus irmãos, que a gente acha que nós aqui hoje, nesse tempo, não tem capacidade de fazer. Se o nosso coração amar mais o dinheiro do que a Deus, meus irmãos, a gente vai olhar para as pessoas como se fossem coisas. E assim como o Senhor agiu sobre essas pessoas, Ele age também. Embora que eu e você não estejamos vendo, mas Deus está exercendo justiça hoje. Eu sempre vou estar lembrando os irmãos. A justiça não vai ser só a final, não. Agora, nesse momento, Deus está fazendo justiça. Deus governa esse mundo e Deus não tolera injustiça. Deus não tolera, meus irmãos, aqueles que maquinam o mal, aqueles que planejam o mal. Ele diz aqui, há um homem e a sua casa, há uma pessoa e a sua herança. Nessa época aqui, meus irmãos, essa questão de terra, de herança, era algo muito valioso para as pessoas. Um homem sem casa, um homem sem herança, era visto pela sociedade como um inútil. E muito mais, um rebelde em se desfazer daquilo que não era dele, era só mordomo. No finalzinho do texto aqui, a gente vai ver de divisão de terra. Quando a gente lê lá Josué, lá o texto vai dizer que Deus dividiu as posses para todas as tribos, para cuidar. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus é o dono de tudo. Nós somos apenas mordomos. Nós administramos aquilo que Deus nos dá. Então, os gananciosos perderam a noção. Os gananciosos que conheciam a lei de Deus, que se tornaram poderosos, que fizeram parte dos governos, os profetas, os sacerdotes, que se corromperam. Eles perderam a noção com quem eles estavam comprando uma briga. Não era com aquele homem que eles tomaram a casa. Não era com aquela pessoa que eles tomaram o terreno de forma errada, planejada, de forma
na base da iniquidade, do mal. Era do próprio Deus que eles estavam tomando. Mas veja, o que um coração ganancioso se torna, meus irmãos? Totalmente desprovido de temor. Não tinha um pingo de temor. Então o argumento aqui é: os gananciosos, representados como aqueles que querem as terras a qualquer custo, persistiam em sua exploração, agindo como se estivessem acima da justiça divina. E aqui, por essas palavras, esses verbos, imaginam, planejam, praticam, apossam, cobiçam, tomam, fazem violência, mostra a característica, mostra a obstinação daquele que é ganancioso. Segunda coisa é que o ganancioso, como eu já disse, ele fica cego. Ele não vê outra coisa a não ser a satisfação do seu desejo, da sua vontade. O que é que ele quer? Repito, meus irmãos: segurança, estabilidade e posses, prosperidade. Ele quer isso. A semelhança daquela parábola lá, daquela história que Jesus conta, de um homem que enriqueceu tanto que ele começou a derrubar os celeiros dele, construiu outros maiores. Aí lá diz que ele encheu todos, se sentou e olhou. Aí o Senhor vai e diz assim: louco, amanhã pedirão a tua alma. Isso aí vai ficar para quem? Perde a noção. Qual é a aplicação aí para nós? Que a gente deve ter cuidado para não ficar tão insensível que a gente fica achando que a justiça de Deus só vai ser no final. Que agora Deus não faz justiça, Deus é só amor. Grande engano. Aqui nós já sabemos qual foi o fim desse povo. Reino do Norte deixou de existir. As 10 tribos foram aniquiladas. Perderam as suas posses, perderam as suas terras. Hoje nós temos o Reino do Sul, né? Judá, Jerusalém ainda existe. Mas veja lá, um espaço pequenininho que eles têm. Poderia ter mais, mas é fruto de muitos corações gananciosos e que o Senhor governa esse mundo. Então, precisamos destacar, meus irmãos, essa importância. E aí, com isso, nos fazer uma autoavaliação. O meu coração está assim? Quando eu vou dormir, o que é que eu penso para a minha vida? Eu penso segundo a vontade de Deus ou eu penso segundo o que o mundo me influencia? Na sua noite de ontem, de anteontem, dessa semana, o que é que você sonhou? O que é que você pensou? Você lembra da justiça de Deus? Você lembra da justiça de Deus aqui e agora? Se não lembrou, lembre agora. Toda ação tem uma reação. Toda ação gera uma consequência. Todas, sem exceção. E aqui agora, a partir do verso 3, nosso segundo ponto, a justiça de Deus, Miqueias vai salientar que foi o erro imperdoável que os gananciosos cometeram. Comprar uma briga com o Deus de justiça. O Deus que disse, verso 2 do capítulo 1, escutem todos os povos, prestem atenção, ó terra, e todos os seus moradores. O Senhor Deus será testemunha contra vocês. Do seu santo templo o Senhor falará, porque eis que o Senhor sai do seu lugar, ele desce e anda sobre os altos da terra. E aí o verso 4 diz a imagem que ele vem pisando firme. Ele não vem com o braço
do amor, da misericórdia, ele vem com o braço da justiça. E quando a gente começa o capítulo 2, e agora no verso 3, o Senhor vai mostrar toda a sua indignação com aqueles que alimentam o seu coração ganancioso. Olha o que é que o verso 3 começa dizendo. E olha aqui, ó, preste bem atenção. Portanto, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. É a palavra do profeta. Assim diz o Senhor. O que é que o Senhor vai dizer? Abra os ouvidos. Nos dias de hoje, né? O Senhor mandou te dizer isso, aí é só bênção, é só alegria e tal. Olha aqui. Mandou dizer o quê? Eis que estou forjando. Acredite. Essa palavra forjando aqui é a mesma palavra que foi traduzida do nosso verso 1 para os gananciosos como imaginam. É a mesma palavra. Então, eu poderia fazer uma tradução e dizer: ai daqueles que ainda no seu leito forjam, estão forjando a iniquidade. É a mesma palavra. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Isso aqui, ó. Enquanto eles iam dormir, achando que todo mundo está dormindo, então não vou dormir. Eu vou planejar, eu vou fazer um projeto aqui de como eu vou adquirir aquele campo, aquele terreno, aquela casa, quais conexões que eu vou fazer com o Estado, com o governo, qual advogado eu vou comprar, qual advogado eu vou subornar para que ele engane o seu próprio cliente. Aquela pessoa que está endividada, vou oferecer uma proposta que parece ser boa. Estava pensando nisso. Enquanto eles estão dormindo, eu estou adiantando aqui. Eu estou pensando, eu estou planejando. E quando amanhecer, muito cedo, eu vou colocar em prática. E eu vou fazer isso com violência, para que, em hipótese alguma, eu seja frustrado nos meus planos. Aí você lê o que está escrito no verso 3, é como se Deus estivesse dizendo assim: todo mundo pode estar dormindo, mas eu não. Pode ser que todo mundo esteja dormindo e os poucos que não estejam dormindo, ainda assim, não estejam pensando, planejando algo para colocar como não se deixar enganar. Mas eu, Deus, estou planejando também. Estou forjando, estou pensando, estou imaginando o que eu vou fazer com vocês, gananciosos. Olha o que o texto vai dizer. Eis que estou forjando uma calamidade. A palavra calamidade aqui é a mesma palavra que aparece no verso 1, quando diz: e planejam o mal. É a mesma palavra, mesma raiz, mesma palavra, irmãos. Então é como se Deus estivesse dizendo: vocês vão para o leito, não dormem, planejam o que é ruim, o que é mal. Eu também. Eu não durmo, os meus olhos ficam abertos, e eu também estou planejando algo mal para vocês. Aí lembra do que eu disse? Então Deus é mau? Não, Deus é justo. Se você planta o mal, você vai colher o mal. Se eles estão planejando algo mal, a consequência do seu ato mal vai ser maldade. Então, só por aí, já dá para entender que Deus não é mau. Deus é justo. Deus está dando o que eles merecem. O que é que eles estão dando? É amor? Não, eles estão dando maldade. Eles estão gerando, na tradução minha aqui, relacionada a Deus, estão gerando calamidades, sofrimento, dor, angústia, insegurança, instabilidade. Aí Deus está dizendo: eu estou planejando a mesma coisa para vocês. Vocês vão perder a estabilidade, a segurança, os bens de vocês. Tudo que vocês estão arquitetando, estão colocando em prática, tomando a força, a base da violência, vai ser de igual modo. Olha aí, ó.
uma calamidade contra esta família, da qual vocês não livrarão o seu pescoço. Isso é Deus falando, meus irmãos. Para quem? Para os gananciosos. Vocês não andarão mais de cabeça erguida. Ou seja, eu vou baixar a crista de vocês. Eu vou humilhar vocês. Porque será um tempo, aí ele repete, calamidade, mal. Vai ser um tempo difícil para vocês. Enquanto eles estão lá acordados no seu leito planejando o mal, Deus está planejando exatamente a mesma coisa para eles. Eles vão ter a mesma dose, só que pelas mãos e pela vontade de Deus. E aqui o instrumento, lembre-se, é a Síria. A Síria vai fazer exatamente e pior, não é? Porque eles vão perder e nunca mais vão ter de volta. Vão perder as suas terras, vão perder as suas famílias, vão ser massacrados por Senaqueribe, o rei da Síria. Aí o Senhor pontua. Da mesma forma que vocês são meticulosos, eu também sou. Vou baixar a cabeça de vocês. E vai ser calamidade por calamidade. Então, se a característica que denuncia um coração ganancioso é o que eles pensam, o que eles planejam, o desejo, a cobiça, né? E a insensibilidade ao ponto de fazer isso com violência, quando você olha para a justiça de Deus, a característica de Deus é que ele planeja e ele executa. Ele não deixa. Meus irmãos, quando eu olho para esse texto, eu até disse para os irmãos aqui, eu olho hoje para o Brasil e eu vejo tanta injustiça. Tanta gente aí se queixando que perdeu, né, o seu benefício, que perdeu o seu emprego, muitas empresas fechando, né, empresas de pequeno porte que foram enganadas. Os irmãos devem ter lido e ouvido falar sobre, né, o grande balanço falso da Americana, que já vinha falida há muito tempo, mas fazia relatórios como se estivesse bem, e os seus fornecedores todos ficaram no prejuízo, e está aí a dívida aí de bilhões. De bilhões. Uma calamidade para muitas pessoas. Aí tem horas que não dá nem vontade de assistir nada, porque a gente quer se revoltar. A gente quer fazer a pergunta que Abacuque fez, que Isaías fez. Senhor, tu não está vendo isso aí, não? Tu não está vendo o que está acontecendo? O mundo cada vez mais oprimido, os ricos cada vez mais ricos, o teu povo sofrendo perseguição, e perseguição também por falta do recurso, muita dificuldade. O senhor não está vendo isso, não? Aí quando a gente olha para um texto desse, é Deus dizendo, eu estou vendo, eu não paro de ver, eu estou planejando, eu estou forjando. E tudo isso aqui que a gente lê, que Deus fez pela boca e no tempo do Miqueias, de Amós, de Oséias, tudo isso prefigura, sim, o último ato de Deus, a justiça final. O meu olho, o seu olho, não necessariamente tem que ver para confiar. Olhar para isso aqui e saber que Deus agiu exatamente como Ele está dizendo aqui. A gente tem que crer e confiar que Ele está agindo agora, Ele não está vendo, e Ele agirá de uma vez por todas. No reino dos céus, gananciosos não entram, porque o ganancioso, o coração dele é um coração idólatra, pervertido, é um coração que não quer relacionamento com Deus. E se ele não quer relacionamento com Deus, ele vai colocar outros deuses no lugar. E ao fazer isso, ele não vai amar as pessoas como Deus chama, para amar, para ser sensível, para ajudar, para chorar com os que choram, para se alegrar com os que se alegram. Ele não vai estar nem aí com os que choram. E a alegria é a dele é a mais importante. Mas o Senhor diz isso daqui. Naquele dia,
O naquele dia aqui não é o dia futuro que a gente está esperando, não. Pode ter uma implicação, mas o naquele dia é o grande dia que o exército da Síria chega e acaba com todos eles. E olhe como o Senhor planejou, arquitetou algo humilhante para eles. Naquele dia se criará um provérbio. Um provérbio para quem? A respeito de vocês quem? Dos gananciosos, dos ricos, dos poderosos. Está aqui o texto. No finalzinho do verso 1 ele diz, porque tem poder para tanto. A riqueza dá poder, a riqueza constrange. O Senhor está dizendo, essa marra toda vai acabar. As pessoas não vão olhar mais para vocês e dizer assim, que povo poderoso. Não, vão criar um provérbio. E aí está aí, ó. Que se entoará a seguinte lamentação: estamos completamente arruinados. Quando eu olho para isso aqui, eu digo, Deus, eu tenho que confiar em Ti mesmo. Toda essa injustiça que eu estou vendo não vai ficar sem paga. O Senhor está resolvendo. O Senhor sempre resolve. Mas para não ficar dúvida, se a gente fechar os olhos antes de ver a resolução, no grande dia, seremos ressuscitados por esse Deus, para ver Ele colocar esse mundo em ordem e banir todos os gananciosos. Por isso que começa, ai daquele que é ganancioso. Ele diz, ó, a porção do meu povo, verso 4, Deus a trocou. Olha aí, irmãos. Como ele tirou o que era nosso, entregou os nossos campos aos rebeldes. Perceba aí, o profeta está dando a profecia e ele está falando como se já tivesse acontecido. Presta atenção aí, ó. A porção do meu povo, Deus a trocou. Não é trocará. Trocou. E ele diz, como ele tirou o que era nosso. Tirou, não é vai tirar. E entregou, não é entregará. Entregou a quem? Os nossos campos aos rebeldes. Os campos, as terras, as casas, que eles tanto planejaram, maquinaram e com violência tomaram posse. O Senhor está dizendo, ó, os rebeldes, a Síria, vai chegar e vai tomar. Está falando no passado, querendo dizer que é certo que vai acontecer. Meus irmãos, tente imaginar a cena. Tente imaginar, irmãos, um profeta falando no passado e eles ali comendo do bom e do melhor, tomando a terra de todo mundo e ninguém toca neles porque a lei está corrompida, estão do lado dele. Parece muito o que está acontecendo hoje no mundo, não é só no Brasil, não. No mundo. No mundo. Você deve estar ouvindo aí. Humanizar os pequenos delitos. Humanizar. Fulano que roubou um celular, bateu uma carteira. O homem não deve ser preso. Mas se você disser, houve fraude na eleição, se você disser, esse juiz aí é corrupto, aí você vai preso. Você vai preso. Isso não é injustiça? Isso não é corrupção? Aconteceu nessa época aqui. Eles fazendo tudo isso, aí Deus diz isso aqui. Vão fazer um provérbio, e o provérbio é tipo assim, vocês não valem nada. E repito aqui, meus irmãos, a porção do meu povo Deus a trocou, como ele tirou o que era nosso e entregou os nossos campos aos rebeldes.
O profeta falando como se já tivesse acontecido. Todas as vezes que aparece assim, é dizendo, vai acontecer. Alguns comentaristas acreditam que, de alguma maneira, na revelação que Deus dá ao profeta, de alguma maneira Deus mostra. O profeta consegue ver aquilo que vai acontecer. Aí o profeta, quando está falando, para ele já aconteceu, porque ele já viu. Entendeu? Como esses filmes aí que a gente assiste, série, que volta, né, no passado. E aí ele vê coisas e sabe o que vai acontecer no futuro, porque ele veio do futuro. Então ele fala com convicção. Já assistiu esses filmes? Então está aqui. O profeta fala com convicção. Vocês que acham que não tinha ninguém que superava vocês, que vocês numa noite acordado, vocês iam estar na frente de todo mundo. Deus não dorme. Deus estava vendo todo o planejamento de vocês e usa as mesmas palavras. Deus também planeja e Deus também vai fazer o mal com vocês. E aí o verso 5, portanto, ele está fechando aqui um raciocínio, na congregação do Senhor, e aí ele especifica mais ainda, para os poderosos, os ricos, que faziam parte do povo de Deus. Ele diz, quando a terra for dividida por sorteio, e agora não é Deus que vai fazer mais o sorteio, vai ser o exército da Síria, quando chegar e tomar todas as terras, eles vão dividir. Aí o texto diz, vocês não receberão nenhuma parte dela. Não receberão e serão levados cativos, serão presos. Olha aí, irmãos. Essa palavra, essa profecia se cumpriu. Essa palavra, essa profecia de justiça de Deus foi direcionada, meus irmãos. Não foi para um estuprador, não foi para um corrupto, não foi para um depravado de prostituição, embora que eles tenham vivido isso, mas foi especificamente para aquele que tinha um coração ganancioso. Coração ganancioso, meus irmãos, é ladeira abaixo. Ele vai se prostituir, ele vai idolatrar, ele vai fazer o que for preciso para acalmar o seu coração cobiçoso. Por isso que a Bíblia diz, esse tipo de pessoa não permanece. Esse tipo de pessoa é abominação para Deus, ao ponto de Deus fazer isso aqui. Envergonhar, humilhar e tirar tudo deles. Vai ser um desastre inevitável. Assim como o grande dia, quando o Senhor vier. Não vai ter mais chance. Já era. Passa anos e mais anos. E cada vez mais a apostasia tem crescido. As pessoas estão adentrando as igrejas e não estão mais aprendendo quem é Deus, o que é que Deus requer dos seus. Estão sendo enganados. Nosso próximo sermão vai falar sobre isso. Eles não querem acreditar, é só você ver o verso 6, ó. Eles dizem, não profetizem tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Não, Miqueias, o que tu está dizendo aí, esse discurso aí, isso não existe. Mas vamos ver isso, que é exatamente o que acontece em muitas igrejas. Não. Esses dias eu vi um pastor, né, entre aspas, dessas igrejas inclusivas, né, que aceita toda prática. O adulto ele pode ir para lá, não tem problema nenhum. Né, o homossexual, tanto masculino como feminino, pode ir para lá, não tem problema nenhum. Porque Deus morreu pela sua alma, não foi pelo seu corpo, não. É um tipo de gnosticismo. E aí ele vai citar aquele texto lá de Gálatas, né, que Deus salvou os bárbaros. Aí
ele coloca esse texto como se todos, incluindo todas as práticas pecaminosas, Deus aceita. E não é assim. Está aqui. Deus mostrando para a gente, ai daqueles que são gananciosos, é uma advertência que aponta, aqui prefigura o ato de justiça que Deus fará sobre todos, uma vez por todas. O que é que a gente aprende aqui, meus irmãos? No decorrer do sermão, teve um momento que eu disse assim, nas noites que você dormiu na semana, o que você pensou? O que você pensa quando se deita no final do dia? Sua mente está agitada com novos planos para progredir, enriquecer, para ter sucesso no mundo? Qual é o preço que você vai pagar para isso? Dentro desses seus desejos e planejamentos. Você já pensou o que é que Deus pensa sobre isso? Como é que Deus enxerga você quando você está planejando? Você consegue entender seu coração? Você consegue entender que a Bíblia vai dizer que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas a verdadeira riqueza está em ter Deus como seu Senhor e Salvador? Quando é que nós somos ricos para com Deus? Como é que a gente entende isso? Então, guarda isso aqui. Somos ricos para com Deus quando recebemos a graça incomparável derramada na cruz de Cristo. A salvação. Então nós entendemos e vislumbramos a riqueza que temos em Deus quando nós lembramos o que Ele fez por nós. Que Ele nos deu a salvação. Somos ricos para Deus, para com Deus, quando oferecemos orações de ação de graça em nossas camas e quando inventamos maneiras de honrar a Deus com nossas vidas, de fazer o bem ao necessitado. Hoje mesmo, eu conversando com a minha esposa, ela dizendo assim, filho, a gente escuta certos sermões e às vezes a gente não aplica para a gente fica pensando em outras pessoas. A gente vive na busca de ter uma vida mais estabilizada. E não é errado, meus irmãos. O errado é quando a gente faz isso com um coração ganancioso. E um coração ganancioso não consegue se enxergar rico diante de Deus pelo que Ele já nos deu. Ele não consegue enxergar sua riqueza para com Deus na sua devoção a Deus. No privilégio que ele tem de morar em um país que ainda ele tem liberdade de comprar uma Bíblia, de comprar um livro, de estudar, de frequentar uma igreja onde a primazia da palavra está ali. A maior riqueza do homem é o conhecimento que ele tem de Deus. Nós estamos aprendendo aqui o quanto faz diferença quando a gente entende o que é temer ao Senhor. Não tem dinheiro no mundo que pague o conhecimento adquirido, revelado de Deus. Uma terceira coisa, somos ricos para com Deus quando gastamos as nossas energias não na obtenção de riqueza excessiva e prestígio mundano, mas na obra do reino de Cristo. Eu, como pastor, escuto. Irmão, por que você não vem para a igreja? Irmão, por que você não está lendo a Bíblia? Não, porque eu estou sem tempo. A questão não é estar sem tempo, é porque não é prioridade para você. Lembra que eu falei um tempo atrás aí que tinha um irmão aqui na igreja, não é mais daqui. Ele vivia tão ansioso e ele não conseguia enxergar o coração dele ganancioso. Porque as filhas dele pequenininhas, e ele dizia que não vinha para o culto, que ia fazer hora extra, porque ele já estava juntando dinheiro para a faculdade das meninas. Para a faculdade das meninas.
Aí não tinha tempo de vir à igreja, não tinha tempo de orar, não tinha tempo de meditar nas Escrituras. E não conseguia se imaginar que ali estava um coração ganancioso. Um coração ganancioso, meus irmãos, não confia em Deus, não depende de Deus, quer depender do seu braço. Ele acha que a riqueza, a prosperidade, vai de fato trazer estabilidade, segurança, conforto. E não vai. Você não precisa nem perguntar por um crente rico, se você conhece algum. Se ele sente segurança no que ele tem. É só você procurar um ímpio rico. É só olhar para a vida dele. Como é a casa dele, cheio de câmera, anda com segurança, anda com tudo. Porque não traz segurança. Meus irmãos, se formos ricos para com Deus, então os nossos nomes serão pronunciados com louvor e afeição. Seremos honrados pelo Senhor. E não um provérbio nos ridicularizando, nos humilhando. Se formos ricos para com Deus, não temeremos nada. Porque a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O crente de verdade, o crente que não tem um coração ganancioso, ele sabe. Ele sofre, ele sofre. Ele chora, ele chora. Mas como Paulo escrevendo aos Coríntios diz, não me desespero. Não me desespero. Pareço ser pobre, mas sou rico. Pareço estar sofrendo, mas o meu sofrimento, comparado, não está lá em Coríntios? É leve e momentâneo. E é. A riqueza não guardou esses gananciosos. O Senhor fez exatamente o que ele disse aqui do verso 3 até o verso 5. E aí, crente, como é que está a tua vida? Tu já parou para avaliar e pensar, será que eu tenho um coração ganancioso? Se avalie. Quando você vai para a sua cama e fica sonhando, o que é que você sonha? O que é que toma a sua mente? É o texto de quarta-feira? É o texto de domingo que o Senhor colocou diante de você? É a sua reunião com as mulheres? É o discipulado com os jovens? O que é que passa na sua cabeça? Quais são as suas imaginações? Quais são os seus planejamentos? Saiba que Deus não dorme, Ele está planejando e Ele está executando os seus projetos. E a ação de Deus para com minha vida, a sua vida, vai ser segundo o que nós oferecemos, o que nós desejamos. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. E não esqueça, a riqueza, ela é boa, mas ela é perigosa. Tudo que nós fizermos aqui vai gerar consequência. E hoje aqui Deus mostrou para nós. Para nós isso aqui é um chamado ao arrependimento, para que a gente olhe para as nossas vidas e veja se há ganância em nós. Se houver, se arrependa. Porque se você não se arrepender, verso 3 até o 5, é um Deus que é justo. E Ele não vai deixar a iniquidade ser exercida sobre aqueles que o Senhor chamou para amar, para ajudar, para ser sensível à dor. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado.